Hoje, sexta-feira, 2 horas da tarde. Agora, Lorenzo e Beatriz conseguiram fazer as tarefas? Não. Por quê? Não, você vê que a gente já tinha achado que a gente já tinha entrado de férias. Aí a gente não fez. Bem, porque não tinha tempo, não é? Porque não conseguiu, porque não entendeu. Não. Tá bom. Qual era o exercício 5, se não estou errado? Sim. Bom. Agora, Eloá e Vitória, se vocês têm dúvidas ou perguntas, podem fazer. Porque eu sei que acompanhar as aulas gravadas não é a mesma coisa de participar diretamente. Professor, na página 52 eu tive umas dúvidas, assim, eu não consegui entender sobre a segunda declinação. Vamos repetir a segunda declinação, né? Lorenzo e Beatriz, vocês têm dúvidas sobre a segunda declinação? Não, tá bom. Aqui é tudo com polegar, né? Que se resolve a resposta, tá bom. Agora, nós vimos que a primeira declinação é formada por mais de 90% de palavras femininas, né? Gênero feminino, exclusivamente feminino. Poucas masculinas. Não tem nenhuma palavra de gênero neutro. Como podemos saber a qual declinação pertence um substantivo? Dicionário. No dicionário nós encontramos o nominativo e o genitivo singular daquele substantivo. É como termina o genitivo singular que indica o grupo ao qual pertence, ou seja, a qual declinação. A primeira declinação tem genitivo singular que termina em E, ai escrito. Todos, masculinos e femininos, que pertencem à primeira declinação, tem genitivo singular que termina em E, ai. Agora nós começamos com a segunda. A segunda declinação. Como sabemos que um substantivo pertence à segunda declinação? Dicionário tem nominativo e genitivo singular. O genitivo singular termina em I, não em E, AE. Então, só pelo fato que termina com I, indica que ele pertence à segunda declinação. Por isso é oportuno, como muitas vezes não temos tudo na cabeça, ou naquele momento pode falhar a memória, sempre passar do dicionário para o quadro sinóptico dos substantivos, da página 94. Ou seja, eu vejo que o genitivo singular termina daquela maneira particular, não sei exatamente qual é a declinação a qual pertence, vou lá no quadro sinóptico dos substantivos e começo a passar todas as declinações, começando com rosa, usando o dedo indicador, coloca lá em cima o genitivo de rosa e passa todos os genitivos singulares, até encontrar aquele que interessa. Agora, se nós vemos na página 94, quadro sinóptico, temos como referência 3 substantivos: dominus, puer e verbo. Todos têm a mesma característica. O genitivo singular termina em I. Domini, pueri e verbi. Né? Já isso indica que pertence à segunda declinação. No caso da segunda declinação, a maioria dos gramáticos, para facilitar as coisas, resolveu dividir em grupos de substantivos, todos da segunda declinação. Então, o primeiro que nós encontramos são aqueles substantivos que têm o nominativo singular que termina em us. O genitivo singular sempre termina em I.
mas não muda somente o nominativo singular que termina em us. Por que ele separou vários grupos? Porque a segunda declinação tem muitos substantivos, muito mais do que a primeira. Né? E pela primeira vez, já nesta declinação, nós encontramos o grupo de neutros. Grupo neutro, de gênero neutro, na primeira não tem, na segunda sim. Agora, aqueles que terminam em us, no nominativo singular, este grupo, tem como referência dominus, que é o mesmo que você encontra, seja na gramática que no quadro sinóptico. Aqui tem a declinação de dominus. E todos os substantivos da segunda declinação que tem nominativo que termina em us, segue dominus. Né? Vamos fazer um exemplo prático, Eloá. Oculus, como declina? Usando como referência oculus, dominus. Óculos. Como? Óculos. Não, oculus, us. Segue dominus. Óculos. 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 Aqui, ó. Nossa, aqui. Você deve seguir dominus. Aqui, ó. Óculos. Ai, não sei. Não, segue dominus. É a mesma. Só que em vez de dominus tem óculos, mas a declinação é a mesma. Tem ali dominus na frente. Óculos. Óculos. Sim. Óculos. 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 Exato, plural. Óculos. 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 Óculorum. Óculos. Óculos. Exatamente assim. É menos complicado do que você achava. Agora, Vitória, hortus. Como? Hortus. 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 Horte. Hortum. Horte. Horti. Horte. Horto. Horto. Plural. Horte. Horte. Hortos. Hortorum. Hortes. Hortis. Exatamente isso. Lorenzo, bônus. Pode declinar? Bônus. Uhum. Bônus. Bones. Bonum. Boni. Bono. Bono. Plural. Boni. Boni. Bonus. Bonorum. Bonis. Bonis. Exatamente isso. Parabéns aos três. Qual é a característica deste grupo, que tem nominativo em us e genitivo em i? Que na maioria são masculinos, mas tem alguns femininos, que são nomes de árvores. Mas mesmo assim seguem a declinação de dominus. Não muda, mesmo se é feminino. Por isso que eu... É por isso que quando você
pesquisa no dicionário, no substantivo, deve olhar três coisas: o nominativo singular, o genitivo singular e o gênero. São três elementos, né? São estes três elementos que indicam que aquela palavra é um substantivo. Só que falte um destes não é um substantivo, né? Agora, vamos ver. Aqui temos Pereira, Pyrrhus, Pyrrhus, Piri, feminino. Mas segue mesmo assim Dominus. Lorenzo pode declinar Pyrrhus? Irus, ir, irum, iri, iru, irum. Plural. Iri, irus, irorum, iris, iris. Certo, não muda nada. A declinação é sempre a mesma. Professor, Oi. que página que vocês estão? Estamos na página 52. Obrigada. Nada. O que é que muda do fatto che Pyrrhus è femminino non è masculino? Che se tem un aggettivo che io devo colocar perto di Pyrrhus, non posso usare un aggettivo masculino, devo usare un aggettivo femminino, perché l'aggettivo deve concordare genere, numero e caso con il sostantivo. Então não posso dizer Pyrrhus bonus, porque é mais bonito, termina da mesma maneira. Mas devo dizer Pyrrhus bona. E lo ha, prova a declinar ulmus, ulmi, che lì tem olmeiro, né? È femminino, ma segue sempre dominus. Qual a palavra, senhor professor? Ulmus. Ulmus. È na última linea lì da pagina 52. Ah, tá. Ulmus, ulme, ulmum, ulmi, ulmo, ulmo. Plural. Ulmi, ulmi, ulmos, umoro, ulmis, ulmis. Esattamente isso, lo ha. Né? Beatriz, terminou o treinamento militar? Sim. Pode declinar manus? Como dominus. Sim. Molus, male, malum, mali, malo, malo. Plural. Mali, mali, malos, malorum, malis, malis. Esatto, brava Beatriz. Bravissima. Viu? E allora se tem dúvidas me fala, né? Que vamos repetir de outra maneira, tentando de simplificar o mais possível. Agora, depois, neste capítulo, nós vimos o imperfeito do indicativo, tempo imperfeito. Até agora, nós vimos o tempo presente. Quero lembrar uma coisa, que em latim, diferentemente das nossas línguas, tem 4 conjugações, não 3. Na língua portuguesa são 3, ar, er, ir. Na língua italiana são 3, are, ere, ire. Na língua latina são 4, are, ere longo, ere breve, ire. Né? É por isso que é oportuno marcar em uma folha no seu caderno esta coisa, para não esquecer. Como eu sei a qual conjugação pertence um verbo? Olhando... Você pode falar de novo com as 4 conjugações do latim, por favor? Sim, querida. Agora, are, ere longo, ere breve, ire. O que é este
are, era longo, era breve, ire. É a parte final do infinitivo presente. É como na língua... Anotei tudo. Como? Eu anotei tudo. Ótimo. É como na língua portuguesa. Como eu sei que um verbo pertence à primeira conjugação? Quando termina em ar, no infinitivo. Ou seja, o verbo viajar, que é infinitivo, termina com ar, então pertence à primeira conjugação. Como eu sei que pertence à segunda? Se o infinitivo dele termina em er, beber. Como sei se pertence à terceira? Se o infinitivo dele termina em ir, dormir. Então eu tenho viajar, beber e dormir. São três conjugações diferentes, que eu sei olhando o infinitivo presente. Mesma coisa no latim, eu devo olhar o infinitivo presente. Aonde encontro este infinitivo presente? Encontro no dicionário. Ou seja, cada verbo tem um paradigma, chamado assim. O que é isso? Que diferentemente da nossa língua, se nós procuramos o verbo beber, por exemplo, nós vamos no dicionário e encontramos beber, escrito assim. Ao invés, no latim, você não encontra um verbo usando como referência o infinitivo. Você encontra o paradigma inteiro daquele verbo, que começa assim, com a primeira pessoa do indicativo presente, segunda pessoa do indicativo presente, e a terceira palavra é o infinitivo presente. Então é a terceira palavra do paradigma que me fala a qual conjugação pertence àquele verbo. Se termina in are, pertence à primeira, ere longo segunda, ere breve terceira, ire quarta. Todos os verbos de latim têm um paradigma. Que começa sempre com a primeira pessoa do indicativo presente. Agora, para as quatro conjugações são usados verbos de referência, que são aqueles que encontramos aqui na gramática e que encontramos no quadro sinóptico dos verbos. Porque, como tem um quadro sinóptico de substantivos, também tem um quadro sinóptico dos verbos, para ajudar. E se encontra na parte final do livro, na página 148. Lá encontro como referência o verbo amare, verbo videre, era lungo, verbo leggere e capere, era breve, e audire, ire, quarta conjugação. Porque a terceira conjugação é formada do grupo E e grupo B? Porque termina de maneira diferente a primeira pessoa do indicativo presente, que eu encontro lá no quadro sinóptico. Ou seja, eu tenho terceira A, referência leggo. Ou seja, a primeira pessoa termina com O. Grupo A. Grupo B, eu tenho como referência capio. Ou seja, a primeira pessoa do indicativo presente termina com io, não com O. Só pelo fatto che termina con io, pertence ao grupo B. Mas, che seja do grupo A ou do grupo B, sempre pertence à terceira conjugação. E ela é breve. É claro até agora, ou se tem dúvida me fala, né? Claro? Agora, no quadro sinóptico dos verbos, nós temos todos os tempos verbais, seja do indicativo como do subjuntivo. Professor, Oi? é a página 148? Sim. O do verbo é a quadro sinóptico da voz ativada? Voz ativa? É, isso. Voz ativa das conjugações regulares. Sim, exatamente isso. Você tem o verbo amare como referência da primeira conjugação. Verbo videre, ele é longo, da segunda.
Leggo e capio, terceira, leggere e capere. E ire, a quarta, audire. Vocês aqui têm todos os tempos verbais do indicativo e depois do subjuntivo. Agora, até agora nós vimos como é o presente do indicativo. A partir deste capítulo, falando da segunda declinação, vamos aprender como é o imperfeito do indicativo, das 4 conjugações. Qual é a característica comum das 4 conjugações no imperfeito do indicativo? Que as terminações são idênticas. Bam, bas, bat, vamos, batis, bant. Já isso indica que é um imperfeito do indicativo. Depois precisa ver a qual conjugação pertence. O dicionário explica. Tudo claro até agora? Me falam, se tem problemas. O verbo ser, verbo sum, que é o mais frequente da língua latina e talvez o mais importante, não pertence a nenhuma conjugação. É por isso que é sempre colocado fora das conjugações de cada tempo verbal que nós encontramos. Então encontramos o presente do indicativo na página 20. Quero lembrar. Sum est, sumus, estis, sunt. Por isso que, sendo um verbo, digamos assim, entre aspas, anômalo, seria oportuno, em cima do quaderno, marcar como é o presente do indicativo de sum e depois outros tempos verbais que vamos encontrar. Aqui no caso do imperfeito do indicativo, sum é colocado embaixo. Lorenzo pode ler o imperfeito do indicativo di sum. Pretérito qual? Página 53, da gramática. Ah, eu ainda estava no quadro sinóptico. No quadro sinótico não tem o verbo sum. Ali embaixo, antes dos exercícios, o imperfeito do indicativo de sum. O imperfeito do indicativo de sum é irregular. Eram, eras, erat, éramos, erates, eranos, eu era, etc. Exatamente isso. Este é o imperfeito, o verbo sum. Como vocês podem ver, não termina com bam, bas, bat, etc. É totalmente diferente. Tudo claro até agora? Sim, não? Agora vamos ver se aprendemos. Lá nós vimos no exercício 3 declinar juntos servos bonus e dominus vuella. No caso de servos bonus, eu procuro no dicionário servos, porque antes de decliná-lo devo saber a qual declinação pertence. Eu encontro servus, servi, masculino. Pergunta a todos a qual declinação pertence.
Alguém sabe? Qual é a palavra que eu devo olhar para poder responder? O nominativo ou o genitivo? Singular. O nominativo. Não. Já falamos que é o genitivo que indica a qual declinação pertence àquele nome. Não é o nominativo. Como termina, no caso de servos, o genitivo singular? Servos, como termina em singular? Isso quer saber? O genitivo singular, como termina? O genitivo singular de servos. Serve? Termina como? Qual letra? I. E qual é a declinação que tem genitivo singular que termina em I? A primeira. Olhou o quadro sinótico dos substantivos? Serve, genitivo singular. Seria a terceira declinação. O genitivo do terceiro? Boa tarde, Hugo. Se você olha o genitivo singular da terceira declinação, termina em is, não em I. Hugo, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. Qual é o substantivo de referência da primeira declinação que você encontra ali no quadro sinótico? Você deve olhar a parte em cima, né? Os substantivos. Pertence à segunda declinação. É uma pergunta ou uma afirmação? Uma afirmação. Está afirmando em tom de pergunta. É da segunda, sim. Qual é, eu perguntei, o substantivo de referência da primeira declinação? Resposta: rosa. Pergunta: como é o genitivo singular de rosa? Resposta: Rose. rose, termina aí. Então, servus não pertence à primeira. Então, continua a pesquisa. Qual é o próximo? Segunda declinação. Como tem o genitivo singular? I. Então, pertence à segunda.
Dominus, puer e verbum tem genitivo singular que termina em I. Isso indica que servus pertence à segunda. A terceira, genitivo singular, termina em is. A quarta termina em us. E a quinta termina em ei. Servus termina em i, pode ser somente da segunda. Mais uma pergunta para todos. Dominus, a qual declinação pertence? Se eu passo pelo dicionário, encontro A segunda também. a segunda também, porque o genitivo de dominus qual é? Domini. Domini, termina com i. Próxima pergunta. Puella, a qual declinação pertence? Passando sempre pelo dicionário. Pertence a primeiro? Exato! Você sempre afirma perguntando, né? Deve dizer com firmeza, pertence à primeira, ponto exclamativo. Né? A primeira. Porque o genitivo di puella qual è? Puele. Quelle, termina com E. Então, se aqui o exercício me fala declina dominus et puella, devo declinar dominus como sostantivo da segunda declinação e puella como sostantivo da primeira. Ou seja, puella segue rosa e dominus segue dominus porque já está lá no quadro sinóptico. Entende? Cada sostantivo segue a própria declinação. Não pode transformar uma segunda em primeira ou primeira em segunda, assolutamente. E o adjetivo acompanha sempre o sostantivo, perché? Porque o adjetivo tem três gêneros: masculino, feminino e neutro. Então, se o substantivo é masculino, eu uso o adjetivo masculino. Se o substantivo é feminino, uso o adjetivo feminino. Se o substantivo é neutro, uso o adjetivo neutro. Sempre lembrando a regra que o adjetivo deve concordar com o substantivo in genero, numero e caso. Genero significa masculino con masculino, feminino con femminino, neutro con neutro. Numero significa singular con singular, plural con plural. E caso dipende, nominativo, se o sostantivo está no nominativo, vocativo, accusativo o aggettivo também. Porque o aggettivo também se declina exatamente como o sostantivo. Professor, Oi! Hugo, pra mim tá tremendo. Ele tá travando muito. Sim, Hugo tem problema lá de conexão. Desde o começo foi assim. Hugo, é tudo claro até agora? Sim? Estamos fazendo uma revisão da segunda declinação ainda, né? Depois, no exercício 4, nós tínhamos conjugar no imperfeito do indicativo estes verbos. Habeo, do, verbero, trao, exúrio.
Estes verbos, como vocês podem ver, são todos a primeira pessoa do indicativo presente. Por quê? Porque se eu pesquiso no dicionário, encontro a primeira pessoa do indicativo presente, depois as outras. Ou seja, o paradigma de cada verbo começa com a primeira pessoa do indicativo presente. Se eu olho habeo, eu não vou encontrar no dicionário habere, infinitivo. Vou encontrar habeo. Vamos ver no dicionário habeo, para saber a qual conjugação pertence este habeo. Eu encontro o paradigma de habeo, página 158. O paradigma di habeo, come? Habes, Sì, il paradigma di habeo è il seguente: habeo, habes, habere, habui, habitum. Ou seja, quando o infinitivo não tem acento, é longo. Habeo, primeira pessoa do indicativo presente. Habes, segunda pessoa do indicativo presente. Habere, infinitivo presente, é este que indica a qual conjugação pertence o verbo. É a terceira palavra do paradigma. Depois temos habui, que é a primeira pessoa do pretérito do perfeito, e habitum supino, ainda não fizemos. Eu devo sempre olhar a terceira palavra do paradigma. Se termina em are, primeira conjugação. Ere longo, segunda. Ere breve, terceira. Ire, quarta. Este è ere longo. Se ere longo, a qual conjugação pertence? Habeo. a segunda. A segunda. Bravissima, Eloá. Feito isso, eu vou no quadro sinótico dos verbos. Página 148. Aqui, o exercício pede de conjugar no imperfeito. Eu, como verbo da segunda conjugação, tenho o verbo video, correto? Video, habeo. É igual. Se devo conjugar no imperfeito habeo, usando video, Eloá, como fica? Habem, habem. Não entendi. O presente habeo. Imperfeito Abebam. abebam. Exato, conjuga tudo. Abebam, Abebam, abebas, abebat, abebamos, abebates, abebat. exatamente isso. Sempre dicionário, quadro sinótico, dicionário, quadro sinótico. Agora temos o verbo do. Vamos no dicionário, verbo do. Página 157. Qual é o paradigma di do? Das. Qual é o paradigma di do? De do. Das, diare, dese, datum. É do, das, dare, dedi, datum. Então, qual conjugação pertence?
Renzo, qual conjugação pertence? Do, das, dare. A primeira. Oh, finalmente, esatto. Se o infinitivo è dare, termina in are, pertence à primeira. Agora, eu tenho lá como referência amare. Do, amo. Como é o imperfeito? Amare, amo. Dare, amare, amabam. Dare, Daban. esatto, conjuga. Daban, dabas, dabat, dabamo, dabamos, dabates, dabant. Esattamente isso. Continuando. Verbero. A quale conjugação pertence? Ô Lorenzo, eu sei que na semana que vem vocês não estão presentes, já estão viajando, correto? Então desejo boas férias para vocês e fique tranquilo que não perde nada, porque quando você volta, estamos sempre aqui. E vamos repetir estas Por que mesmas... amanhã eu e Lourenço vamos para uma competição de judô? Não entendi. Sabia que amanhã, sábado, eu e Lourenço vamos para a competição de judô? Não, se ninguém me informa, eu como posso saber? Ah, cuidado para não se machucar, né? Eu vejo meninos que jogam no futebol, sempre estão feridos e lesionados. Nossa Senhora, parece uma guerra ao invés de um jogo de futebol. Bom, Eloá, a qual conjugação pertence? A primeira. A primeira de novo. Então como fica? Hugo, desliga o microfone, por favor, está fazendo barulho. Verbero, verbam, verbas, verbas. Não, você esqueceu um pedaço. O verbo é verberare. Ai, desculpa. Não. Verberare. Verbam, verbas, Não, verbas. você esqueceu um pedaço. O verbo é verberare, não é verbare. Você está conjugando como se fosse verbare. Mas é verberare. Verberare, verbam. Não, por quê? Espera lá. Verberare. Amare, amabam. Verberare, Verbam. o verbo é verberare. Não, tranquila. Qual é a parte fixa? Para saber qual é a parte fixa, você deve tirar este are, ere, ire. Correto? Para saber qual é a parte fixa da conjugação, você deve tirar are, ere, ire do infinitivo presente. Verberare, tirare. Qual é a parte fixa? Verber. Esta aqui. É esta que você deve usar para conjugar. Então fica verbebam. Mas não, para um pedaço sempre. Verbas. É melhor se você escreve, senão se perde. Não tô entendendo. A parte fixa é verber. Verbebam, 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 então.
No, ¿por qué verbebam? Verber. Verber è fixo. Vittoria aiuta. Verber. Verbebam. Verber è fisso. Verberabam. Verberabas. Verberabat. Verberabamus. Verber è fisso. Verberabamos. Verberabatis. Verberabant. Verberabam. É um trava-língua, exatamente. Só que você não pode cortar a parte fixa, é sempre a mesma. Né? É constante na conjugação inteira. Vamos ver o verbo trao. Eu acho, Beatriz, que você é perigosa. É melhor ter você como amiga do que como inimiga, porque uma menina que pratica judô é bem perigoso. Nós somos amigos, né? Paz. Ainda bem que Lorenzo também frequenta, perché senão você mataria ele todo dia, coitado. No, né, Lorenzo? Não passarão. Não, mas eu nunca vi. Mamãe, não. Você sabe. Acharam? Pertence à terceira conjugação. Sim. A ou B? Nossa, quanta coisa que quer saber. Ah, meu Deus. A qual? A, exato, porque termina com O. Ah, ma Hugo também faz judô, mas Nossa Senhora, vocês são perigosos. Fiquem longe de mim. É melhor enfrentar vocês. Isso, professor. É melhor enfrentar vocês via internet, que assim estou mais tranquilo, tá? Agora só falta que Vitória e Loa fazem karatê, depois nós estamos sistemados. A gente faz karatê. Olha, meu Deus do céu! Nossa Senhora! Onde é que vocês moram? Manaus. Fica lá, né? Tranquilo. Nós estamos em Cascavel, aqui no Paraná, estamos muito bem, né? Cada um no seu lugar. Coisa pessoal, né? Meu Deus do céu! Viu? Lorenzo, não é fácil. Parabéns, meninas. Grupo A, então, como fica o imperfeito de trao? Hugo é faixa cinza. Eu também sou faixa cinza. Lorenzo é faixa azul. E Lorenzo faixa preta? Não. Ele é azul. Azul? Esse nome é sempre perigoso para mim, eu não sei o que significa, mas eu fico bem longe. Como é imperfeito Eloá de trao? Meu Deus do céu. Ai, ai, ai. Você deu? O professor, então, certo ficaria traere, não é? Traere, sim. Traere. Calma aí. Traebam. Traebas.
traebat, traebamos, traebates, traebant. Bravissima, esattamente isso. Obrigada. Esattamente isso. Né? Agora, último, esurio. Dai que já aprendeu como é o sistema. É sempre o mesmo. O método é sempre igual. Pertence à quarta. Esatto. A quarta conjugação. Fica exire. Pera. Ali è esurire, corretto? Exurire. Aqui você tem audire. Audio, esurio, presente. Imperfeito, audiebam. Esu, Exuirebam. esu, não entendi. Exuirebam. No, eu ia depois do R, não antes. Exurieban. Exurieban, então. Então fica exurieban, exuriebas, exuriebat, exuriebamos, exuriebates, exuriebant. Esattamente isso. Oh, parabéns, parabéns. Agora, io deixo como tarefa para a próxima vez, que Lorenzo e Beatriz não vão estar presentes, o exercício 5. Ele pede de passar as formas... Capítulo, professor. Capitolo sempre 11. O exercício pede de passar todas estas formas para o imperfeito do indicativo. Significa o quê? Primeiro, saber a qual conjugação pertence cada verbo, qual pessoa é audimus, qual pessoa é rident, etc. E colocá-la na mesma pessoa do imperfeito. Não precisa conjugar o imperfeito inteiro, né? Só cada forma, nós com nós, vós com vós, eles ou elas com eles ou ela, mas passando a mesma pessoa no imperfeito. Tá bom? O sistema é sempre o mesmo, não muda. Só que neste caso não precisa conjugar o imperfeito inteiro. Né? E depois vamos ver se tem dificuldades ainda, vamos repetir novamente. Ô Lorenzo, stai tranquillo porque eu vou repetir as coisas até que martelando entram na cabeça, tá? Não se preocupe. Até agora sempre consegui, porque mesmo que um tenha cabeça de cimento, eu consigo martelando entrar, né? Fique com Deus, meninos. Paramos aqui.